Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos ver a aula de hebraico bíblico, né? Uma introdução ao hebraico bíblico. Vamos começar aqui pelo capítulo de número 1, no seu material impresso. O hebraico tem sido utilizado desde o tempo de Moisés, né? Em diversos locais geográficos e com variadas finalidades. Bom, o hebraico, os judeus defendem, né, os eruditos judeus, os rabinos, defendem que o hebraico é a língua mãe, né? Ela é derivada da língua mãe, porque não é só ela que é derivada da língua mãe, né, essa linguagem. O hebraico é uma língua antiga, primitiva, né? Já existia com outras formas no tempo de Moisés. Ela deu uma aprimorada, mesmo porque antes disso a língua era falada, né? Então, com a ascensão da escrita e tudo, as coisas foram se modificando, foi ficando registrado isso, né? Então os idiomas eram muito limitados, mas acredita-se que os idiomas antigos, né, como o chinês de um lado, o hebraico do outro, são idiomas que vieram de uma raiz só, de uma língua só, né? Já, por exemplo, o hebraico e o arábico, né, o árabe, né, já tem a mesma descendência, a mesma origem, né? E tem também o aramaico, né? O aramaico também é das línguas antigas, das línguas semíticas, né? Derivado dessas línguas semíticas antigas, né? Então as linguagens são asiáticas, depois europeias, né? Euroasiáticas, e por aí vai. Elas foram se desenvolvendo. Em resumo, pode-se dizer que o hebraico é uma língua falada e escrita e abrange um período de 3 milênios ou mais, né? Só com esse nome hebraico, porque derivando de outras que foi né? O que aconteceu com o português, por exemplo, que é uma língua europeia, né? O português surgiu do latim vulgar, né? Chamado de sermo vulgaris. O latim tinha várias classificações, como o grego também, né? Na época de expansão teve diversos, né? O latim tinha o latim clássico, o latim vulgar, por aí vai. E o português nasceu do latim vulgar, que era aquele latim falado pelos soldados romanos, né? Na época do Império Romano, e os seus locais conquistados eram acampados por eles, e eles tinham uma importância muito grande, então o povo tinha que saber conversar com eles. E aí os povos daqueles locais influenciavam a linguagem deles, e eles influenciavam muito mais a linguagem dos povos conquistados. Aí começou a aparecer, né, o português, por exemplo, lá do século XIV, por aí, né, tem aí os 800 anos, mais ou menos, né, século XIII, século XIV, que apareceu o português. De que forma? Os romanos foram para lá, e aí os catalães, os povos galegos, né, que as linguagens já derivadas do latim, né, foram influenciando, e até apareceu o português, influenciado pela população daquela região, acabou virando o português que nós temos hoje, né, o latim e a língua daquela região. Já do lado espanhol, dos catalães, já transformou-se em espanhol, porque o latim influenciava a língua local, acabou virando, né, o espanhol. Aconteceu mesmo com a França, com a Itália, né? Esses países aí, nessa extensão, todos eles têm língua derivada do latim, tá? Já o norte, né, já são de outras origens, origem germânica, né, saxônica, né, que são os ingleses, são os alemães, né, os outros povos daquela outra região mais ao norte, né, tem mais os eslavos, mais ao norte também, e por aí vai. Então no nosso caso, a nossa língua é derivada do latim. No caso do hebraico, é derivada de línguas semíticas, tá?
a língua de Sem, lá do início lá, né? Então, o seu uso, né, do uso do hebraico se estende desde 1400 anos antes de Cristo, né? Mais 2000 anos a 3000 e tantos anos, né? Desde a idade do bronze, né? Do bronze tardio. Então, passa pelo período que o povo judeu estava no exílio, pós-exílio, né? Tiveram dificuldade com a língua, né? Perderam, né? Tinha, inclusive, na época de Esdras e Neemias, tinha que ter intérprete para interpretar o hebraico bíblico para as pessoas que moravam na Babilônia, que acabaram aprendendo o aramaico, que era a língua dos persas, dos babilônios, dos caldeus, uma mistura disso tudo lá, tá? E que é bem parecido com o hebraico, que vem da mesma raiz. O aramaico e o hebraico vêm da mesma língua anterior, tá? O período dos impérios neobabilônicos, né, do Império Persa, depois helenístico, que é o tempo dos gregos, né, de Alexandre, e depois romanos, né, quando Roma ascendeu ali cento e tantos anos antes de Cristo, que começou, né, a primeira era a República de Roma, né, e depois o Império, quando virou Império, foi quando ele abrangeu mais, e uns 60 anos antes de Cristo, que isso começou a virar o Império, né? Mas já há cento e tantos anos, 140 anos já tinha influência dessas línguas aí, né? No meio, né? Já estava o povo hebreu falando naquela época, já falando essa língua aí. Bom, e com modificações, né? Nessa jornada o idioma sofreu diversas formas, né? Diversas modificações. Isso é natural, né? Em toda língua haver modificações, ela vai se adaptando ao tempo, né? No entanto, se a gente comparar o hebraico com as outras línguas, né, o hebraico tem uma uniformidade em comum, ela tem menos modificações que as outras, tá? Em parte a gente poderia explicar a dificuldade que é o hebraico para outras pessoas que não são judeus, porque é uma língua consonantal, né, que só tem consoantes, não tem vogais. Então, se a pessoa não ensinar, não conhecer, né, não conhecesse, naquela época ele não aprenderia. Então era muito utilizado, era considerado, né, uma coisa importante, é que o hebreu, o judeu, né, o hebreu, ele considerava a língua sagrada, era um idioma sagrado, né, que veio do Criador, né, e eles mesmos dizem que essa língua é a língua mãe que vem, né, que as outras línguas são derivadas dela, tá? Bom, nessa história, o grande desafio que a língua hebraica teve, né, de transpassar, né, essa transição aí de língua falada diariamente para um idioma usado praticamente em ambientes comerciais, iniciou-se depois da queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Até lá ela era uma língua mais usada no templo, mais usada, né? Veja que no tempo de Jesus o povo falava aramaico e falava grego, tá? O próprio Jesus falava aramaico e as pessoas em geral falavam aramaico e grego, tá? Tanto que o Novo Testamento todo foi escrito em grego, por causa da ocupação dos gregos que ocorreu antes dos romanos, né? A ocupação durou muitos anos e depois da morte de Alexandre continuou com seus sucessores e por aí foi, tá? Então ali todo mundo falava, né, aramaico. Na Babilônia falava aramaico. No Egito, né, durante o período helenístico eles falavam grego, tá? Na Palestina falavam os dois, né, tanto o grego quanto o aramaico. Bom, o período helenístico, né, que cita aí, é aquele período depois da morte de Alexandre. Claro que foi Alexandre que começou esse trabalho de helenização. O helênico é a língua mãe do grego, tá? É a língua que veio antes do grego. O grego é derivado do helênico, tá? Só que no caso de Alexandre, o helênico representava mais do que a língua, né? Era a cultura grega que era levada para os povos conquistados, inclusive a língua, tá? E vocês lembram da mitologia grega, que vocês já estudaram na escola e tudo, né? Tudo aquilo faz parte do helenismo, tá?
esse período helenístico, né, que vai lá da morte do Alexandre até no tempo de Roma, né, do Império Romano, né, ou da República de Roma, 146 anos antes de Cristo, que o Império grego já tinha se enfraquecido e Roma ainda não era um império nessa época, tá? Mas foi até aí mais ou menos, né? Então, no entanto, os judeus nunca deixaram de falar e de escrever o hebraico. Dessa forma, o hebraico, como uma língua viva, né, revela uma perenidade ímpar, né, através do desenvolvimento e das transformações, né, o que é expresso por um professor da Universidade de Jerusalém, né, o Chaim Rabin, tá? Em português Chaim, né, mas em hebraico é Chaim, tá? Enfatizando, supõe-se, em geral, que o hebraico morreu após a destruição do segundo templo, é uma suposição, tá? Passando a servir então como língua de orações, etc. Né? Acredita-se também, embora alguns livros tenham sido escritos em hebraico, a língua não sofreu acréscimo e permaneceu estagnada, que é um erro, né? Que é falho em vários aspectos, porque apesar de ser verdadeiro, né, que o hebraico deixou de ser falado, a atividade literária no período da diáspora foi muito grande, né? Diáspora é o tempo da dispersão. Desde a queda de Jerusalém, no ano 70 do ano cristão, né, da invasão dos romanos, né? Então, houve uma atividade literária muito grande, porque os judeus se dispersaram, mas eles escreveram muitos livros, né? Tem um material vasto aí, né, desse período, tá? O número de livros nesse período aí do ano 70, da queda até 1948, que foi quando os judeus, né, veja que eles ficaram sem pátria, eles ficaram errantes pelo mundo, né, em diversos países do mundo. Por isso que hoje tem judeu alemão, judeu americano, judeu inglês, né, que viveram nesses países, mas que em 1948 houve um movimento chamado sionismo, onde voltaram para a terra sagrada, para a terra santa, né? Então, do ano 70 até 1948, tem milhares, né, dezenas de milhares de volumes escritos aí, de livros escritos no idioma hebraico, tá? Bom, normalmente se entende que apenas línguas faladas permanecem vivas, né, no sentido de se desenvolver ou crescer em seus vocábulos. Mas constata-se, né, que a vida de um idioma torna perene, né, em produção de materialização, isso é, na escrita o idioma se perpetua, né, não só a língua falada, mas na escrita ela permanece, tá, e não necessariamente na fala dela, tá. É porque fica registrado, né, na escrita, tá. Dessa forma é importante então compreender que a linguagem tem um lado individual e um lado social, né? Não é impossível idealizar esses aspectos que se influenciam mutuamente. Assim, não se deve admitir somente que línguas que são utilizadas diariamente pelas pessoas na comunicação permaneçam vivas, tá? Nessas mesmas línguas que são empregues diariamente, né, a produção de materialização da fala em textos escritos, que a linguagem é enriquecida, claro, tá? E se desenvolve e cresce como um idioma vivo. Por isso pode-se dizer que a língua é um sistema estabelecido por um povo, né? E sim, ela evolui a cada instante, né? A língua é uma instituição atual, né? Um produto do passado. Como instituição social, né? Que expressa realidades em recorte temporal específico, né, em fases do tempo específico, né, o hebraico se desenvolveu para dar respostas às realidades, para dar, né, para serem lidas, né, deveriam ser lidas e materializadas em palavras, né, para dar sentido ao povo judeu. E essa língua, sendo uma língua bem particular do povo judeu, facilitou a comunicação entre eles, né, para que eles pudessem ver coisas que os outros povos não conseguiriam entender naquela época, tá? Por isso o Rabin, né, o Chaim Rabin, enfatiza que dezenas de milhares de palavras foram criadas no período da diáspora. Criado palavras acrescentadas ao idioma. Todo idioma tem isso, evolução semântica, tá?
e vai criando. E naquele tempo, como tinha poucas palavras, o idioma hebraico, né, que era pouco utilizado até pelos próprios judeus, era falado no dia a dia, mas não tinha uma riqueza muito grande. Então, nesse período da dispersão, da diáspora, é que surgiu, né, foram criadas muitas palavras para designar ideias, instituições, né, invenções surgidas naquele tempo, né, coisas que não existiam, passou a existir, então tinha que colocar um nome e foi inventado aí, tá? O hebraico é pertencente à família das línguas afro-asiáticas, que são uma parte do povo de Noé ali foi para o lado africano, uma parte ficou no lado asiático, né? Israel é na Ásia, tá? No Oriente Médio. Então, essas línguas, esses grupos mais antigos de línguas são afro-asiáticas, tá? Que é um grupo que foi predominante, né, no sudoeste asiático, né, região que é normalmente chamada de Oriente Próximo, né? A parte mais menor do que isso é chamada de Oriente Médio, né? Essa família de língua, família linguística, é denominada semítica, tá? Pode ser classificada de forma em geral, né, como semítica ocidental e oriental, né? Então tinha as duas linhas, tá? Vinda da mesma raiz linguística, né? Acabou que esses povos se separaram, e se separando e não havendo registro escrito, por exemplo, muito pouco, né, que era só por sinais e tal, a escrita, aí essas línguas começam a se desenvolver separada e acaba ficando diferente, tá? Então, diferente, mas da mesma raiz, então tem uma proximidade, tá? Tipo o espanhol e o português, que são diferentes, mas vêm do latim, as duas, e elas são bem parecidas, né, na sua estrutura, na sua forma, tá? Mais ou menos isso. Então formou-se daí o semite, os filhos de Sem, filho de Noé, né, os ocidentais e os orientais. Quanto ao semítico oriental, uma língua apenas pode ser catalogada nesse grupo, né, a saber, o acadiano, a língua acadiana, que era o povo mais unido. Então eles falavam essa mesma língua e tinham contato constantemente. Quando se distancia, que começa a haver problemas, tá? Essa língua foi utilizada pelos babilônios, depois assírios, né, os mesopotâmios em geral, né, e seus registros eram feitos de forma cuneiforme. Cuneiforme é o tipo de caracteres, um dos primeiros que se tem notícia, tá, de letras, tá, meio desenhado, né, formas de animais, tal. A língua hebraica também era assim, tá, no início. O hebraico então se enquadra no grupo de línguas semíticas, né, do noroeste, que inclui as línguas cananeias e as línguas aramaicas, que já vem de outra, né, de outra turma ali, do Oriente também, tá? Então, olha, eu deixei aqui eu coloquei, não tem no seu material aí, mas eu coloquei aqui as línguas semíticas, né, setentrional, oriental, depois dessas duas aí se dividiu em 3 grupos, né? E esses 3 grupos, né, o acadiano, né, por um lado, e o aramaico, né, o arameu, do outro, né, junto com o garítico, né, depois as línguas cananeias, que hebreu, moabe, edom, edomita, né, e os fenícios, né, e todos aqueles povos cananeus, né, dali de Canaã também falava, né. E lá do lado meridional nasceu a linguagem árabe também de uma raiz principal. Era uma língua só, uma língua, né, que foi originando e foi derivando nessas aí. Peguei só esse tronco aí, que é o que demonstra as línguas ali afro-asiáticas, tá? Depois foi se desenvolvendo, passando para o lado europeu, né? E aí foi aumentando a quantidade de linguagens à medida que o povo foi crescendo, tá? Mas no princípio era essas línguas aí, para mostrar para vocês também a antiguidade que é isso, tá? Bom, o texto hebraico, né? O texto da escritura do Antigo Testamento foi escrito em hebraico,
né, salvo um pequeno trecho ali ou alguma outra palavra, tá, que for escrito em outro idioma, mas o texto hebraico é a predominância quase que 100% do Antigo Testamento. Tá? Ele chegou até nós na era contemporânea com os sinais massoréticos. Tá? Esse texto do Antigo Testamento já chegou até nós com sinais massoréticos. Eu explico. É que a língua hebraica tem 22 caracteres, tá? 22 letras. Essas 22 letras, todas são consoantes, não tem vogais. Tá? Eu vi um material antigo em que se afirma que algumas letras do hebraico antigo eram vogais. Tá? Mas eles mesmos sabem utilizar isso sem vogais. Os hebreus, é incrível isso, né? Mas alguém tem que ensinar para o outro para ele aprender, porque é impossível você pronunciar uma palavra sem as letras de vocalização, A, E, I, O. Isso vale para todos os idiomas, né? Você não consegue vocalizar se você não tiver, né? Você não tiver as vogais, é só a consoante tem que ser acompanhada de uma vogal, né? No nosso caso português até duas, e em hebraico é sempre uma só. Tá? E pode ser uma semivogal também. Tá? Então, nesse caso aí, né, é que a gente consegue falar. Tá? E o hebraico é uma língua consonantal, 22 caracteres, todos eles são consoantes. Tá? Inclusive, nós chamamos de Y aqui, né, lá, Yod, tá? Yod. O Yod ele tem som de I, mas ele é uma consoante. Do mesmo jeito que é o nosso Y aqui, a gente usa o Y para exemplificar, tá? Inclusive, né, pode ter alguma coisa a ver com da onde veio isso, né? O nosso Y pode ter vindo dessa coisa aí, tá? Bom, esses sinais massoréticos que ele cita aí são as vogais, tá? Então, naquela época, né, antes de Cristo, né, antes do estabelecimento ali do Império Romano, né, os massoretas fizeram uma modificação aí, uma composição aí, para que o hebraico não se perdesse, né, e colocou ali os sinais massoréticos. Eu falo deles lá na frente. Bom, a história do texto bíblico do Antigo Testamento é dividido normalmente em 4 períodos, tá? O primeiro período vai lá da sua criação até o ano 400 a.C., tá? Que é o tempo que essa composição termina, né? com um Esdras catalogando ali. Então, lá do início da língua, sabe-se lá onde, né? Mais de 3.000 anos para trás agora, 3.400 anos, né? Mais 1.000 anos para trás disso daí, né? Lá do tempo de Moisés, né? 1.000 anos para trás desses 400, tá? Até em Esdras. Isso é o primeiro período, vem de lá até em Esdras, né? Lá de Moisés até Esdras. Tá? O segundo período, né, que se conta do ano 400, que é o início daquele período interbíblico, né, até o ano 100 depois de Cristo, que é o período final da era apostólica, com a morte de João, ano 90 e poucos ali, né, da era cristã, tá? Se encerra esse período aí. O terceiro período vai do tempo apostólico, do ano 100, até o ano 1000 depois de Cristo. Talvez até um pouco mais, que aí abrange toda a Idade Média, que vai até 1400 e pouco, né, com a queda de Roma oriental. A ocidental tinha caído em 400 e pouco, 490, né, quando a cidade de Roma caiu, né? Isso iniciou a Idade Média, que é chamada de Idade Média, e ela se estende por 1000 anos até lá na queda de Roma Oriental. Então a Roma Oriental ainda durou mais 1000 anos. Tá? E por último, né, o período do Antigo Testamento é contado do ano 1000 até o nosso tempo, né, do ano presente. Tá? O terceiro período, que é aquele período que vai do ano 100 da Era Apostólica até o final da Idade Média, é o mais significativo para quem estuda o hebraico bíblico, e um destaque para isso, né, porque é nesse tempo aí, nessa época,
que o hebraico passa por uma considerável mudança, né? Por consideráveis mudanças. Tá? Anteriormente, chamado de texto consonantal, o hebraico não possuía os sinais diacríticos, né? Que são os sinais massoréticos que eu falei para vocês. Então, diacrítico e massorético é a mesma coisa, né? Os massoretas, né? Que criaram esses sinais, que hoje são chamados de massoréticos, eu vou chamar aqui no nosso curso de massoréticos, tá? Mas que também se chamam diacríticos. Tá? E isso dificultava, sem esses sinais, sem as vogais, dificultava a leitura por aquelas pessoas que não tinham conhecimento da língua materna. Só uma observação para vocês, que os judeus lá, que moram lá na terra e tudo, que convivem com essa linguagem, não utilizam esses sinais diacríticos, né? Você olhar lá no mercado de Jerusalém, fizer um tour lá virtual, hoje você consegue fazer isso, né? Vocês vão ver que não tem nas placas, nos coisas deles lá, não tem os sinais massoréticos não, tá? Quem usa esses sinais massoréticos são as pessoas que são fora de lá, que não estão tão habilitados. Por exemplo, um judeu americano, né, que fala inglês, mas que aprende a falar o hebraico, então ele precisa desses sinais para fazer a vocalização. Um judeu germânico, um de nós que precisa aprender, usa esses sinais massoréticos. Então, no texto bíblico vem com os sinais massoréticos, né? Apesar que os que eles usam lá também não tem os sinais massoréticos, mas se nós, né, vamos utilizar uma Bíblia hoje, né, aqui em hebraico, certamente vai vir com os sinais massoréticos, que são as vogais. Não se esqueçam disso. Tá? A partir da transformação no terceiro período, né, os massoretas foi depois do século VI, mais ou menos, né? A partir desse terceiro período, após o ano 1000, né, as mudanças provocadas pela tradução massoréticas geraram a possibilidade de facilitar a aprendizagem dos judeus na diáspora, né, os que foram dispersos pelo mundo. Diáspora é os judeus que foram dispersos pelo mundo. Tá? Então isso facilitou o aprendizado por eles, né, e muitas pessoas estudam hebraico hoje, assustadoramente muitas pessoas. Eu mesmo gosto muito da língua hebraica, né? Bom, na página 16 do seu material impresso, a atividade dos massoretas, né, aqueles eruditos, tá, principalmente a partir do ano 600, né, que eu falei para vocês, se desenvolveu com consequência de escolas que foram constituídas por famílias de estudantes da língua hebraica, né, na Babilônia, veja, ainda na Babilônia, em Tiberíades, né, e na região do Mar da Galileia. Tá? Essas três escolas, né, a babilônica, a palestina e a de Tiberíades, né, que era adotada, uma do lado palestínico e outro do lado sírio, né, do lado Tiberíades. Tá? Tinha um propósito principal de proteger o texto consonantal, né, proteger esse texto original, consonantal, para não mudar o texto. Né? Então a língua não foi mudada, ela sofreu atualização, acréscimo. Então os sinais massoréticos mantinham as consoantes, mas colocavam os sinais, os pontinhos ali, para que as pessoas pudessem entender qual era a vogal que utilizar junto com essa consoante. Então não existe vogal sem consoante em hebraico. Tá? Sempre que tiver um sinal massorético, tem que ter uma consoante para ela só orientar qual vai ser a vogal falada ali. Tem uma forma mais complexa e uma forma mais fácil. Né? O nosso curso, nós vamos basear só no texto bíblico, é o hebraico bíblico, porque para a formação de palavras e outras coisas requer um pouco mais do que o que a gente vai ver. Nosso período vai ser curto, junto, né? Mas isso vai ajudar bastante. Né? Eu vou mostrar para vocês o tanto que vai. Então eles, para proteger o idioma consonantal, formado por consoantes, criaram os sinais diacríticos ou massoréticos, tá? E como as cantilações e os sinais vocálicos, né? Tem várias outras coisinhas lá. É importante também compreender que a grande maioria destes sinais, né, nada mais eram do que a materialização de uma tradição oral. Eles já falavam daquela forma, né? Já existia, né? Eles passavam de geração em geração sem os sinais. Então eles aprendiam lá daquela forma.
Não, pelo jeito de formar a palavra, dá para, né, eles têm como saber ali qual é a vocalização, tá? Mas para um estudante precisa dessa ajuda poderosa que são os sinais maçoréticos que eu vou mostrar também. Assim, podemos perceber que pelo menos duas características principais do texto maçorético, que é chamado de TM, tá? Que é um dos textos mais confiáveis que nós temos da Bíblia, né, das escrituras mais antigas, são esses textos maçoréticos, tá? Que os sinais maçoréticos foram criados por eles, mas eles deixaram as cópias do texto bíblico do Antigo Testamento para nós, que são os mais confiáveis, tá? Então, esse TM, texto maçorético, preserva, né, os exames necessários do texto, chamado também de recessões, né, recessões. E, em segundo lugar, o texto maçorético é um texto que se compõe do texto consonantal original, tá? Sem modificações, né, que era de forma frequente escrito sem as mães de leitura, que é uma parte dele que nós vamos ver, constituído também com letras vocálicas, tá? Das inclusões maçoréticas, dos pontos vocálicos, né? E das marcas de sinalização da tonicidade das palavras, que a variação em hebraico é muito pequena, né? Em português nós temos muita variação. O português é uma das línguas mais difíceis do mundo de aprender, tá? Então não me venha dizer que o hebraico é difícil, porque o português é bem mais difícil, né? Bom, o Emanuel Tov, né, emérito professor da Universidade Hebraica em Jerusalém, sinaliza pelo menos 5 elementos textuais que foram estabelecidos pelos maçoretas. Lembrando vocês que as maiores escolas da língua hebraica é em Jerusalém. Eles têm interesse hoje em divulgar a língua hebraica, né? Eles têm muito interesse nisso, né? E ajudam, e tem uma maior, né? Tem uma rede de estudo, muita gente estuda com vínculo nas universidades hebraicas, tá? Bom, o que ele destacou, o Tov, né? A estrutura consonantal, ou seja, formado só por consoantes, 22 consoantes, os elementos paratextuais, a vocalização, que é esses sinais, a acentuação, que não tem acento, tá? Não tem maiúsculo e minúsculo no hebraico, nem tem acento, tá? Então, nessas sinais maçoréticos tem a definição da tonicidade, tá? Da acentuação. E as anotações textuais, né? Que é a maçorá, tá? Bom, então, a necessidade, qual é a necessidade do estudo do hebraico bíblico, né? Em nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, compreendemos relativamente bem o que ouvimos, né? Se lembrarmos da nossa infância, nós vamos entender que especificamente na nossa mente, estou na página 17, seu material impresso, tá? As situações como crianças vivíamos, principalmente aquelas que não são tão agradáveis, né? Como a possibilidade de castigo, quando nós não fazíamos alguma coisa direito, quando errava e tudo, né? E a fala dos nossos pais, né? A tonalidade da voz e ao mesmo um olhar, né? Já dizia muito a respeito. Então, eu costumo dizer que a gente não se comunica, não é só com a voz, né? Não é só com a palavra, não é? Também com o tom, com o gesto. A comunicação é uma coisa complexa, tá? Então, a gente entendia aquela mensagem, né? Se nós usar a mensagem da nossa infância para fazer uma analogia da realidade das Escrituras, percebemos uma grande importância que tem o estudo do hebraico, tá? Nas Escrituras, Deus se revela, né, como nosso Pai, e como Pai ele está disposto a nos ensinar, né, sobre Ele mesmo, sobre os seus propósitos eternos, né? No entanto, a comunicação divina se materializou, né, no caso do AT, né, em um idioma que nos é estranho, que é o hebraico, não sendo a nossa língua mater, né? Nossa língua materna, e a sua estrutura é distante do nosso português, é muito diferente do português. Isso significa que para que eu compreenda com profundidade os ensinos, o que aquele texto queria dizer, eu tenho que estudar com afinco, né, a sua palavra e com todo o esforço para buscar entendê-la e praticá-la. Só para vocês terem uma noção, o João Ferreira de Almeida, que não era brasileiro, ele era português, mas que ele foi morar no Oriente, ele foi morar na Indonésia, tá?
E lá ele se converteu lá, casou com a filha de um pastor, e ele aprendeu o hebraico e o grego, tá? Ele estudou o hebraico e o grego para entender as escrituras. E a partir daí ele traduziu o texto direto dos originais, tá? Do TM, né? E do outro texto grego, direto para o português. Então nós temos uma vantagem muito grande. As nossas Bíblias, as João Ferreira, né? Elas vêm direto das línguas originais. Se você pegar ela e comparar com a Bíblia, com a Bíblia católica, por exemplo, que ela foi para o latim, depois do latim para o português, tudo foi feito por padres católicos, né? A Figueiredo, por exemplo, né? Outras versões, né, que não foram feitas direto das línguas originais, você vai perceber a diferença do texto, a diferença da qualidade de entendimento que a gente vai ter do texto, tá? Então, mesmo a nossa Bíblia sendo em português e não tendo uma língua intermediária, ainda requer, né, que a gente estude a língua original para que nós possamos melhor compreender, para entender o texto, a finalidade, o objetivo de cada texto. A gente tem que entender o contexto, a época, a língua. É uma série de coisas que faz uma diferença substancial na informação, no aprendizado, tá? de qualquer texto, de qualquer matéria, né? No nosso caso aqui da matéria bíblica, né? Do texto do Velho Testamento, que é o que nós estamos falando. Nós estamos nos ocupando hoje do Velho Testamento. Na frente nós vamos nos ocupar do outro, né? Do Novo Testamento. Bom, informações gerais sobre o hebraico. Vamos aqui, né, já entrar para o lado das informações. A estrutura do hebraico difere, né, com as das outras línguas e também com o português, que nós já estamos familiarizados, tá? Desde a mais ter infância de diversas formas, né? Nós sabemos que é diferente, é outra estrutura. Alguns detalhes importantes antes de conhecer as primeiras letras, que nós vamos conhecer aqui nesse treinamento, tá? Ao iniciar o nosso estudo, é importante compreender que o processo é bem parecido com as primeiras aulas de alfabetização, né? Conheceremos as letras, né? No caso hebraico, as consoantes, depois vamos conhecer as vogais, né? Que são sinais maçoréticos, né? E com o nosso esforço em aprender o hebraico, né, será primordial entender a necessidade que nós temos de aprender, de crescer, de imergir, né, na palavra e na aprendizagem desse idioma, tá? Isso significa que todas as atividades devem ser realizadas, né, não somente uma vez, né? Eu mesmo tive que fazer isso várias vezes, né? Várias atividades, várias vezes, né? Isso tem uma certa dificuldade, né, de gravar isso. Quando grava fica gravado, mas é difícil, né, o HDzão vai funcionar, tá? Então faça isso aí, né, e vai pegando os vocabulários propostos, né? Nós vamos devagar aqui, porque também a gente sabe que, né, não é da noite para o dia que você vai, né? Mas conhecendo a estrutura, vocês têm condições sim de ler, né, de compreender o texto bíblico, tá? Formar a palavra, escrever, já muda um pouquinho, nós nem vamos focar nisso, né? Mas nós vamos nos focar no texto bíblico, né? Como é que eu faço para ler o texto bíblico? Vamos conhecer a língua hebraica, tá? Bom, vamos deixar claro aqui no primeiro momento, né, antes de iniciar, que a pronúncia do hebraico bíblico, normalmente utilizado pelos principais teóricos, é chamado de sefaradita ou sefardita. A pronúncia vem dos judeus europeus, tá? Dos judeus germânicos, espanhóis, franceses, né? Os judeus lá, eles são, aquela linhagem de judeus é chamada de sefardita. Então essa é a pronúncia que vai se utilizar aqui, porque lá na Europa foi onde precisou mais colocar esses sinais maçoréticos e aprender esse idioma aí, já que eles falavam outras línguas lá nos países que eles moravam, tá? E isso tudo aconteceu, claro, depois da dispersão, tá? Bom, o alfabeto hebraico, então, repetindo, tem 22 letras, todas consoantes, tá? O hebraico, então, não possui vogais, tem
uma linhagem moderna que fala que tem vogais aí tudo, mas eu não conheço, tá? E o nosso, né, os nossos estudos, que são hebraico bíblico, não levam isso em consideração, tá? O texto hebraico é um texto consonantal e as vogais que nós usamos são sinais massoréticos, tá? Isso, né, lembrando que o texto que nós usamos é o mesmo que os judeus lá utilizam, tá? Diferença é que eles não usam sinais massoréticos, eles conseguem fazer isso sem os sinais. Mesmo o texto que nós vamos ler aqui, eles vão ler lá sem precisar das vogais para, né, para ajudar, tá? Então, as vogais, né, que eu já falei, o hebraico é escrito e lido da direita para a esquerda. Ao contrário, no português, nas línguas ocidentais, nós lemos da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita. Eles leem ao contrário, tá? Da direita para a esquerda, ok? Não entra naquela de falar, porque eles estão errados, é nós que estamos errados, porque eles são muito mais antigos que nós, né? Então, lá pela Europa, quando as línguas foram mudando, aí mudaram o jeito e tudo, mas as línguas antigas, tudo é ao contrário, é da direita para a esquerda, tá? As línguas mais antigas. Então, na verdade, né, não entra nessa de certo ou errado, é diferente, é outra estrutura, tá? Então, nós vamos ler sempre começando do lado direito e indo para a esquerda no nosso treinamento aqui, tá? Desde o início, o aluno deve se acostumar a fazer o exercício mental e ler ao contrário, porque quando você for ler lá, for ler na Bíblia, ou for viajar para lá, vocês vão, né, ou vão ler o texto na internet, vocês vão ler ao contrário, tá? O autor aí diz que em muitas aulas percebeu que, devido à facilidade para escrever, apenas copiava as letras do alfabeto da esquerda para a direita para facilitar a escrita, né? Alguns fazem isso, né? No entanto, não é viável, né? E se mostrará um pouco proveitoso para a aprendizagem, porque se você costuma escrever ao contrário, depois quando você vê ele na prática, você não vai conseguir ler, né? E virar ele na cabeça, tá? Então, é o contrário do nosso, né? Então, você tem que aprender do jeito que é, né? Do jeito que é lá. O que normalmente chamamos no português de letra maiúscula, né? Letra bastão ou caixa alta, né? Não existe no hebraico, tá? O hebraico não tem maiúsculas e minúsculas. Então, já eliminamos de cara 22 caracteres, porque se fosse aprender português, você ia ter que aprender todas as letras maiúsculas e depois todas as letras minúsculas, tá? Então, não temos maiúsculas e minúsculas no hebraico, tá? Nós temos, no entanto, letras quadráticas e cursivas. Todo idioma tem. Quadráticas, que é o seu formato quadrado, né? E que é aquelas que são impressas, né? Que você vai ver no livro, né? O gráfico, então tem os desenhos, né? Tem a fonte diferente, é fonte A, fonte B, tá? Igual ao português ou qualquer outra língua, tá? E a cursiva, que é a manuscrita, né? Que é bem parecido com o outro, mas tem umas diferencinhas, vocês vão ver aí, né? Do mesmo jeito, você vai escrever um A em português, né? O A para imprimir é de um jeito, o A para você escrever à mão é de outro jeito, né? Pois é, acontece isso com o hebraico, só que a variação é bem menor do que a de português aí, né? Dá para a gente ter uma noção mais clara, tá? Das 22 letras consoantes do hebraico, 5 delas possuem uma forma diferenciada quando estiver no final de uma palavra. Tá? 5 letras, 5 consoantes dessas, se ela estiver no meio da palavra, ela tem uma forma, se ela estiver no final, ela tem outra forma. Tá? Se é uma forma também, já tudo faz parte da estrutura onde eles conseguem ler por causa dessas modificaçõezinhas. Tá? Mas elas são pequenas, né, se comparadas com outra língua e até com o português, se for o caso. Tá? As letras finais são chamadas de sofiot ou sofit, tá? Tem 2 nomes aí. Algumas consoantes no hebraico não possuem som audível, né? E outras podem mudar a sua forma sonora, né? Então, na verdade, na prática, né, você tem 22 caracteres consonantais, mas acaba tendo mais coisas porque ela se modifica, tá? Tem 2 que não possuem som audível,
Que isso? Uma consoante que não possui som? Sim, nós não temos o H, que não tem som, tá? Mas ele precisa ser colocado nos locais para separar uma palavra da outra, para uma série de coisas, né? No hebraico acontece a mesma coisa, no caso do hebraico são duas, né, consoantes aí que não tem som audível, tá? E as outras que se modificam lá, né, que tem mais de um som, né, que são algumas. Eu coloquei aqui um hebraico antigo para vocês verem, né, ela escrita aí, aquele lá é o nome, são os nomes das letras, mais ou menos os nomes, né, que agora são um pouco diferentes disso aí, mas isso aí são o hebraico antigo, que dizem que algumas letras eram usadas como vogais, como vocês estão vendo ali, tá? Mas os hebreus não se utilizam disso não, tá? Bom, aqui terminamos o primeiro capítulo, né? Muito bem, agora no capítulo 2 eu vou começar a apresentar para vocês o primeiro grupo de consoantes do alfabeto hebraico, do nosso curso de hebraico bíblico, tá? Então nós vamos do Aleph até o Kaf, tá? Do Aleph até o Kaf, que são 11 caracteres, né? 11 letras, lembrando que o hebraico não tem vogais, né? Tem consoantes, e que foram adicionados os sinais massoréticos para simular as vogais, para que a gente possa vocalizar o texto, né? Mas o texto original não tem hebraico, tá? São 22 consoantes. Vamos aqui aos nomes e o valor que ela tem, porque ela tem um valor numérico, tá? Eu vou deixar esse valor numérico por enquanto, só para vocês saberem, né? O Aleph vale 1, o Bet vale 2 e assim por diante, tá? Então ele tem valor numérico e tem o som, né, equivalente. Essa transformação da língua hebraica para o português, né, chama transliteração, não é uma tradução. Transliterar é você pegar o som que você ouve e passar para os caracteres que você entende, tá? Então você vai pegar o som daquela palavra e vai colocar as letras, né, do alfabeto que nós utilizamos, tá? Para escrever, para ler, eu preciso ler nos caracteres de lá. Então, para eu transliterar, eu pegar o que está lá e trazer para cá. E depois ainda traduzir, porque você tem que passar para a língua e depois traduzir. Ok? E ver o significado. Você vai achar qual é a palavra, o que significa aquela palavra, seria a tradução. Tá bom? Então vamos lá. Nós não vamos nos ocupar em tradução, vou ensinar vocês a ler o texto, né? Por enquanto, né? E conhecer o texto hebraico por enquanto, ok? Então vamos lá. Então nós temos a primeira letra é o Aleph. Aleph, tá aqui, ó, essa letra aqui, o Aleph, tá? Ela não tem som, né? Ela é sem som. Para nós em português ela não tem um som, tá? Audível, ok? É como se fosse o nosso H, o H em português, né? Ele existe, você coloca ele em hora, mas você fala do O para frente e não fala ele, tá? Mais ou menos isso. Em hebraico temos duas letras que faz isso, tá? O primeiro é o Aleph, tá? E ela é uma letra importante, ela compõe diversas palavras, tá? Ela faz parte dessas palavras, como Elohim. Elohim começa com a letra E, né? Para o português, mas no hebraico começa com Aleph. Aleph não vale E, tá? Ela não tem valor, depende do sinal massorético que tiver marcando ela, que eu vou mostrar para vocês. E ainda vou dar uns exercícios para vocês, do pessoal de lá, né, que montou uns exercícios aí, vou passar para vocês para o treinamento. O ideal é vocês escreverem, né? Eu gosto de escrever isso daí, né? A forma escrita é um pouquinho mais simplificada do que a que vocês viram aí na apostila, tá? Mas vocês vão ver nos vídeos que eu vou mandar e vocês vão entender que a diferença é pouquinho. É porque essa aí é a parte que eles colocaram aí
na apostila é o que é impresso. Então tem uns detalhezinhos, você não vai desenhar esses detalhezinhos, é mais direto um pouquinho, mas é bem parecido com isso aí, dá para desenhar por essas aí, as letras, tá? Lembrando que você vai fazer as letras da direita para a esquerda, vai lá no último quadrinho, faz esse último quadrinho, depois o próximo, depois o próximo, depois o próximo, tá? Da direita para a esquerda, tá? Nunca o contrário, porque aí você já vai pegando o jeito que é o idioma, tá? Então, quando você for escrever, essa letra Aleph, ela vai na base. Então, as letras em hebraico também tem uma coisa importante. Elas têm como se você passasse duas linhas aqui, uma por cima do Aleph e outra embaixo do Aleph, tá? O Aleph é desenhado entre aquelas duas linhas. Então, nós temos 6 letras que passam da linha para baixo e uma que passa da linha de cima, do alinhamento das outras, tá? Então a base e o topo delas tem que ficar bem alinhados, né? Então essas 3 que vocês estão vendo ali, ó, que é o Aleph, que é o Bet e que é o Gimel, tá? Essas 3 aqui têm a mesma base e têm o mesmo topo, tá? Para facilitar aí o nosso aprendizado. Então a primeira chama Aleph, tá? Vocês vão ver escrito com F, vocês vão ver escrito com PH, porque isso não tem um padrão, né? Não tem uma lei que determina isso. Então é o que a gente ouve, né? De lá é que a gente tenta escrever aqui, então vai dar diferença. Estou falando isso porque em outros casos vai dar, né? Como Het, por exemplo, como outras letras, vocês vão ver uma pequena diferença, tá? Na Bíblia, onde você consegue ver isso, né? Há algumas Bíblias, as João Ferreira de Almeida principalmente, no Salmo 119, que ele é um acrônimo, um acróstico, você vai ver essas letras aí. Então é o alfabeto hebraico, cada versículo daquele inicia, cada trecho daquele inicia com aquela letra que está colocada lá, né? Os primeiros com o Aleph, o outro com o Bet e assim por diante. Vocês vão ver essas letras, o nome das letras lá no Salmo 119, em algumas Bíblias, não são todas que trazem isso aí também, tá? Ele é grande, o Salmo 119, porque tem os 22, né, caracteres, tá? As 22 consoantes lá. Ok? A segunda letra é a letra Bet, o Beit, tá? É mais para Beit do que para Bet, né? O jeito que eles falam, tá? Da pronúncia. O Beit, ela tem 2 formas, tá? Aqui dentro aparece uma bolinha, né? Que nós chamamos de Dagesh, tá? Eles chamam de Dagesh, tá? Então, quando ele tá sem a bolinha, ele vale V. Quando ele está com a bolinha, ele vale B. Vou aqui embaixo mostrar 2 coisas para vocês, tá? Aqui embaixo, né, vocês no seu material impresso tem aí também. O Aleph não possui som, que é pronunciado de acordo com o sinal massorético, né, a vogal que o acompanhar, tá? Em sua representação, tal, ele usa aí um apóstrofo, né? Mas isso aí a gente vê depois. A segunda letra é o Beit, tá? Que é esse aqui. Possui 2 formas, né? Acompanhando o sinal interior, chamado de Dagesh, tá? Ele vai ter o som de B. Sem o Dagesh, ele vai ter o som de V. A mesma letra tem 2 sons. Lembra que tem 2 letras, 2 consoantes no hebraico, que tem o som de V. Uma é o Beit, tá? Porque a forma de pronunciar é um pouquinho diferente, tá? A outra é mais um W, né? Mas dá umas diferencinhas, mas são 2 letras com o mesmo som, que é o som de V, tá? E a outra é o Vav, tá? Essa aqui é o Beit. E o Beit, para ele ser Beit, ele tem que ter um pontinho dentro, que é igual a esse Kaf que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui no final, tá? Que chama Dagesh, né? Esses pontinhos dentro da letra se chamam Dagesh. Dentro da letra, fora tem outros nomes, tá? A terceira letra, que tem o valor numérico número 3, né? É o Gimel. O Gimel é escrito desta forma aqui, tá?
e o valor dele, né, o som dele é G, tá? De gato, tá? G, na verdade é G. Há uma coisa importante, no hebraico não tem som de J, nenhuma dessas línguas antigas tem som de J, tá? Eu, na verdade, não sei por que traduziram os sons de J em alguns casos, né? Colocaram o I, né? O Yod, né? Que é um Y, é uma consoante, né? Seria como o nosso Y, parecido com o nosso Y, né? Para Jesus, por exemplo, né? Jesus não tem esse Jesus em hebraico, tá? Se fosse G era Ge, tá? Mas não é G, é Yod, é Ie, tá? Yeshua, Yerushalayim, tá? Jerusalém ou Jesus, tá? Então não tem som de J. Mas o G, eu sei o que é o G, pois é, mas a gente fala Gilmar é som de J. Se fosse para usar o som do G, tinha que pôr um U, GU, né? Para ser GU, né? GU, tá? No caso, o G nosso é utilizado com som de J em várias palavras, tá bom? E no hebraico não tem esse som de J, não existe esse som de J, o som é de G, tá? De G, de gato, tá? Então essa é a base dessa letra, para essa letra aí, tá? Então como a estrutura é diferente, então a gente vai treinando aqui. Lembrando aqui, voltando que o Beit, tá? Ele tem duas formas, essa aqui é o Vav, e com um pontinho no meio, o Dagesh ele é o Vav não, ele é o V, e com um pontinho no meio ele é o B, tá? Que é o Beit nosso, tá? Faltou um I aqui, eles devem ter errado na digitação, é Beit, tá? Dalet, né? A próxima letra é o Dalet. Uma coisa importante, vocês vão perceber, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. O Beit, tá? É o B, né? O Gimel é o G. Então, o som das letras em hebraico é muito parecido com as do português. Então, dá para a gente saber direitinho. Então, Beit é B, Gimel é G, tá? Dalet é o que? É D, tá? Dalet é D, tá? Tem um valor numérico, mas eu não vou pular esse valor numérico porque nós não vamos ter tempo de chegar neles, tá? Então, esse Dalet, que é aqui, Dalet, tá? É a letra, corresponde à letra D. O som que eles fazem, né, corresponde à letra D aqui para a gente transliterar, tá? Depois o próximo é o rei, tá? Veja que ele é muito parecido com o ret, tá? O rei é parecido com o ret, tá? Só esse fechamento aqui é que é diferente. Então, algumas letras têm umas características especiais, tá? Uma das características é o cod, tá? Aqui vocês não estão vendo, mas o Dalet ele tem um cod, né? Ele não pode ser vir uma haste e vir reto, tem que sobrar uma pontinha. Essa pontinha que sobra é o cod, faz toda a diferença porque tem outra letra que parece com ela. Deixa eu voltar aqui no Beit que vocês vão ver. Olha o Beit aqui, ó. Tá vendo esse pontinho sobrando aqui, esse cantinho sobrando? Ele é Beit porque tá sobrando esse cod aqui, esse cod, que é chamado em hebraico, tá? E se eu tirar essa sobra aqui e ele fizer a curva toda aqui, ele já vira outra letra, que é o Kaf, tá? Então, essa sobrazinha aqui é extremamente importante. O Dalet também tem ela aqui. O Re, ele não pode ser emendado aqui, porque olha a outra letra bem parecida com ela aqui, ó. O Het, tá? Olha o Kaf aqui, ó. É o mesmo Beit, só que sem sobrar o Kod aqui embaixo. Kod. O Kod, pra vocês terem uma ideia, né? Interessante isso, né? Tem essa letra de cima aqui, que é a menor, é o Iod, tá? É o Iod, é a menor letra aí das consoantes do hebraico. Jesus disse que nenhum Iod e nenhum Kod, tá? Yeshua diz que nenhum Iod e nenhum Kod
ia passar, né, das suas palavras. Então não pode tirar nenhuma letra e nem um pedacinho dela que muda tudo, tá? Ele quis dizer isso aqui, né? Aí lá para traduzir para o J, o tio, tal, mas não é nada disso. No original é o Yod e o Code, tá? E o Code é justamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. É essa sobrazinha que fica depois da parte que vem de cima ali, tá? Para algumas letras temos isso daí, tá? O Rei, eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, tem uma particularidade, o Rei, tá? Ele é parecido com o Het. A diferença é só que ele não é emendado aqui, tá? Eles possuem sons parecidos, né? O Re é um R, né, pronunciado como em house, né? O house em inglês, tá? O Re, tá? E o Het, que é esse da frente aqui, ele é pronunciado mais com o fundo da garganta, é Juan, é mais um R mais forte, como fosse um R mais forte, tá? Então nós temos essas duas, né? Essas duas, o Re, o Heit, né? Ele é gutural, tá? O Heit e o Re, tá? Então ele tem duas formas diferentes, né? Isso numa palavra vai fazer diferença, né? Porque eles são parecidos, mas não são iguais, tá? Então um Re que nós vemos aqui, ó, ele tem um som de H, como em house no inglês, né? Parecido com um R também, né? House em inglês, um som um pouco mais fraco, tá? Já o Het, que está aqui, ó, aqui embaixo, é mais dois R's, né? Um R forte, comum, tá? Ele é um CH, né? Raspando na garganta, ele é uma letra gutural. Tem algumas letras no hebraico que são guturais, né? Então essa aí seria um Heit, tá? Lá do fundo da garganta, tá? E o outro é o house, né? Então é mais suave, tá? Então é a diferença dessas duas letras aqui, tá? Do primeiro grupo, que são o primeiro grupo das 11 primeiras vogais, tá? Em seguida vem o Vav. O Vav, como eu já disse para vocês, tem um som de V, tá? Parecido com o Beit sem o Dagesh, né? O Beit sem o pontinho, o Dagesh, ele também tem o som de V, vai depender da palavra que vai ser utilizado, tá? Não pode usar um ou outro, tem um lugar certo, igual nós temos as nossas regras aí para Z e S e etc, né? Tem as regrinhas também, ok? Depois vem o Zain. O Zain, né? Olha o nome dele, Zain é letra Z, o Vav é letra V, o Re é letra R, né? O H house, tá? O Dalet é letra D. Então é bem parecido com as letras em português. Então o Zain é o Z. Quando você precisa do som de Z, é essa letra que usa, tá? O Het, né? Que lá é o Re e aqui é o Het, tá? O Het que é um mais forte, né? É Heit que ele chama, tá? E é escrito com CH, inclusive, né? A transliteração, né? Não é com dois R's, né? Com CH, Heit, toda letra, todo vocábulo escrito com CH para o hebraico é falado culturalmente, arranhado da garganta, tá? Então ele chama Heit, tá? Depois vem o Tet, tá? O Tet, né? Tá faltando um izinho aqui também, né? Aqui é o Re, é o Heit, e aqui é o Tet, tá? Tet, a letra já fala, né? T, tá? Tet é o T, é o nosso T. Então a gente utiliza essa letra aqui, tá? Com o som da letra T para transliteração, tá? Lembra que todas essas letras aqui estão alinhadas na base e no topo, na base e no topo, na base e no topo. Todas elas, esses primeiros 11 aqui, só vai ter uma diferença, que é o Yud, tá? O Yud, não, vai ter duas, né? Tem o Kaf também, que não tá a outra forma dele aqui, tá? O Yud
Aqui ele está meio baixo, tá? Ele na verdade é em cima, ele é alinhado no topo, tá? O Yud ele é acima das outras letras, ele é no topo. Ele não passa do alinhamento das outras, ele não passa para cima. Tem letra que passa, tá? O Yud não passa, ele é do topo para baixo, vem até na metade mais ou menos, tá? Ele não chega até a base, né? Então ele não é grandão até a base. Ele é pequenininho como um apóstrofo nosso, mais ou menos, tá? E o valor do Yod é I ou Y. Como ele é uma consoante, o valor não é I, é Y, tá? É mais ou menos o valor do Y, tá? Quando tiver um Yod e o sinal do I, a gente usa o som do I, né? E não de dois Is, né? Para ter o som de dois Is, e tem o caso, tá? Teria que ter dois Yods seguidos, tá? Dois Yods desse aqui seguido. Bom, depois do Yud, a última letra da nossa primeira sequência é o Kaf. Também ele funciona igual ao Beit. Ele tem o Dagesh, então ele tem um valor com o Dagesh e outro valor sem o Dagesh, tá? Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês. Ó, voltando ao Yud, o Yud tem um som de vogal, mas ele é considerado consoante. O Yud, por causa da sua peculiaridade sonora, é uma das chamadas mães da leitura, tá? O hebraico tem algumas letras que são chamadas mães da leitura, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, e o Yud é um deles, né? Uma das letras principais, né? Inclusive o nome de Jesus começa com Yud, né? Yeshua, tá? E o último que nós vimos foi o Kaf, tá? O Kaf o nome já fala, né? Kaf, ele vai ter o som de K, tá? Também é uma das consoantes que muda a sonoridade com o uso do Dagesh, tá? Que é aquele pontinho dentro dela, tá? Com o Dagesh ele é um K, tá? Já como em Kiwi, por exemplo, Kiwi é o K que a gente usa, tá? Sem o Dagesh ele vira um CH alemão, que é aquela gutural que eu já ensinei para vocês, tá? É o tipo um RR, né? Arranhando na garganta lá, tá? Retirado de dentro da garganta ali, tá? Então, ele tem um som mais forte, mais rapado, né? Um som de dois R's, talvez, né? Bem forte, tá? Que é o Kaf sem o Dagesh. Com o Dagesh ele é um K normal, tá? Ele é o K do Kiwi, tá? Sem o Dagesh ele muda o som do mesmo jeito que nós vimos lá em cima, né? Estou repetindo porque vocês estão começando, temos que ir devagarinho. E até aconselho vocês a repetir o vídeo, olhar de novo, vagarosamente para entender, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês rapidamente só alguns das vogais, algumas das vogais, porque você tem que juntar as consoantes com as vogais, e aí eu vou deixar um vídeo para vocês ficar mais familiarizado, um outro vídeo para vocês ficar mais familiarizados, tá? Eu queria lembrar vocês que os judeus da diáspora lá pelo século VI, né, eles criaram um sistema massorético, um sistema de vogais, tá? Eu vou pegar só as principais aqui para não complicar muito, né? E das escolas que a gente já falou, né? Temos aqui vogais longas, vogais breves, né? E essas vogais aqui que eu vou me ocupar, dessas longas e dessas breves, para que vocês saibam, né? Como é que vai ser, né? O som mais agudo e o som mais forte e o som mais fraco das vogais, já que nós não temos acento no hebraico, tá? Não são acentuação. As marcas que vocês vão ver, que igual estão aqui, vejo o Aleph, que era a primeira letra que eu mostrei para vocês, ela tem uma marquinha aqui que parece uma cruzinha, né? Tem uma barrinha com tipo uma bolinha de baixo emendando ele aí, tá? Isso se chama Kametz, tá? E o Kametz Gadol, que representa a vogal A.
Então, o Aleph não tem som, né? Aleph mais A é igual a, tá? Então, nós temos o A aqui. Então, nós temos um A mais longo, né? E um A mais breve. A questão é que numa sílaba que só tenha uma sílaba, né? numa palavra que só tenha uma sílaba, você não vai ver a diferença. Mas se você tem uma palavra com mais sílabas, tá? Aí você vai ver a diferença de um A mais breve para um A mais longo, tá? Então esse aqui é mais breve, esse aqui é mais longo. Então seria a sílaba tônica, né? O A forte é esse A aqui. O A fraquinho é esse A aqui, tá? A gente precisa, né, que é chamado de patá. Então tanto essa barrinha aqui quanto esse daqui representa o som de A, tá? Então aqui temos o Aleph, que não tem som, e temos um A aqui. Então, o que eu leio aqui? A, tá? A forte. Aqui eu tenho uma breve aqui, né? Aqui tem som de A, que não tem som nenhum. A, né? Um Azinho simples, tá? Isso vale para as outras que vocês estão vendo ali também, tá? Nós temos aqui o Aleph, que não tem som, e temos aqui o E, que é o Sere, tá? É o E, né? É o E forte, né? Porque nós temos aqui um mais fraquinho, né? Que é o breve, tá? Que é o E com 3 pontinhos assim, ó. Então, 2 pontinhos é o E e 2 pontinhos é o E, né? Um mais, tá? Mais fraquinho, tá? Temos também o Hiri, cada um tem um nome, tá vendo? Holem, esse Holem aparece em outras letras também, tá? E olha só, aqui nós temos o Aleph, nós temos o Yud, tá? E temos o I aqui, ó. Então aqui eu não vou, né, repetir ele aqui. Esse pontinho é o mais fácil, é o I, porque ele é só um pontinho, tá? E essas duas diferenças aqui é só para diferenciar o I forte, o I longo, do I breve, mais curto, né, numa mesma palavra, né? Uma palavra só, vocês não vão ver diferença, né? Então, né? O hebreu às vezes pode perceber aí, né? Na hora de falar, ele fala, né, um diferente do outro, mas depende do lugar que está na palavra. Então eles falam pela palavra e não pela marcação. Nós é que precisamos dessas marquinhas aqui. Vocês acreditam que eles conseguem falar, entender e aprender isso aí sem essas marcas, sem essas vogais que nós usamos? A, E, I, O, U, tá? Então nós temos aqui o Holem, vamos ver 2 casos aqui. Aqui o I, nós temos o caso do Yud, que vale I também. E temos o caso da bolinha embaixo de uma consoante, que vale I também. Então como é que eu vou ler isso aqui? Depende, a consoante que está em cima vai depender da vogal que está embaixo. Não tem vogal sem consoante, tá? Não tem vogal sem consoante. Precisa sempre ter uma consoante para que essa vogal funcione. Tem consoante sem vogal, mas vogal sem consoante não tem. Aqui no caso, ó, nós temos o Yud, que não tem uma vogal aqui, e ele é uma consoante, tá? Mas só que ele tem som de I. Então, nos 2 casos aqui eu leio I, tá? No caso do O aqui, né? Então, eu tenho o Aleph, né? E tem um Aleph com uma bolinha em cima, ele vai valer O. Então, o Aleph não tem som de A. Ele tem som de A, de E, de I, de O, de U, dependendo do sinal que ele tá. Tá vendo? Aqui ele vale A, aqui ele vale E, aqui ele vale I, aqui ele vale O, tá? E é assim que funcionam as vogais. E as vogais também modificam outras consoantes, que eu vou falar na próxima aula sobre isso aí, tá? Aqui é o Vav que vale O, e aqui ele vale U, tá? O mesmo Vav, ele tem 3 sons. Ele tem o som de V, se ele tiver com o pontinho em cima, ele tem som de O, e se ele tiver com um pontinho no meio aqui, ele tem som de U. Essa letra tem 3 sons, tá? Dependendo da marcação, né, maçorética que ele tiver, tá? E aqui as mesmas vogais mais breves, né, como eu já mostrei para vocês, tá? É só ficar atento. Veja que o I é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, tá? Tem para o E, o A, né, e mais forte
e mais fraco, tá? E aqui o U, né, o último U, que é o que a gente mais usa, que é 3 pontinhos descendo aqui, né, descendo, como se estivesse na montanha russa aí, tá? Então esse é o sistema de vogais. Aí depois vem semivogais, né? Vem outras coisas que a gente vai usar muito pouco, né? E depois vem as mães da leitura que eu vou mostrar para vocês noutra aula. Amém? Então hoje ficamos por aqui. Deus abençoe a vocês todos.